Estamos agora no quinto vídeo da lista de pregação e ensinamento sobre a palavra de Deus, a respeito dessa palavra confissão. Nesse vídeo anterior, no 4, finalizando ali, nós estávamos falando sobre a carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 13. Versículo 13, vamos ler até o 18, do 13 ao 18. E aqui fala sobre a confissão, que nós devemos confessar nosso pecado. Aqui ele fala sobre isso, devemos. Isso é bíblico? É. Então, agora vamos para o versículo, estava no 16. Vamos ler o 16 novamente e depois o 17 e o 18. Aqui diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu seu fruto. Então ele está comparando aqui o Tiago. Nós somos cristãos e podemos ser como Elias. Sim, podemos ser como Elias. Ele diz que Elias era um homem fraco. Elias era um homem como nós, de carne e osso. Elias não era um anjo vindo do céu. Ele era um homem como nós. Ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Já Deus deu a revelação a Elias. Durante 3 anos e meio não haverá chuva, naquele tempo do rei Acabe. Depois ele orou e Deus mandou chuva. É a revelação que ele teve de Deus, profecia, no tempo do rei Acabe. Então, a respeito da confissão, meus irmãos, nós vimos que no versículo 13 até esse 18, o apóstolo Tiago diz: se tem alguém doente, com problemas, chame os sacerdotes, em outra tradução, os presbíteros, os bispos, os anciãos, traduções diferentes, mas é o chefe da igreja, que ore e unja com óleo, em nome do Senhor, será curado e será perdoado, purificado, todos os pecados que tiver cometido. Então ele deu essa autoridade. Agora, irmãos, nós vamos para Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35, trata desse assunto ainda, sobre confissão, porque quando nós falamos de confissão, de se confessar o quê? Nossos erros, nossas iniquidades. A quem? Aos sacerdotes. Não só direto a Deus. Sim, confessamos, se arrependemos, pedimos perdão a Deus, mas temos que ir ao sacerdote, conforme está escrito na palavra de Deus. Esses vídeos anteriores que temos ensinado a você. Se você não viu os vídeos anteriores, comece do vídeo 1. Vídeo 1, 2, 3, para você entender melhor o que estou falando. Esse vídeo 5, ensinamento sobre essa palavra. Então, ali, nesse texto, de Mateus 18, 21 a 35, Pedro diz a Jesus: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus respondeu: não, 7 não, 70 vezes 7. Que? 490 vezes? É muito, Senhor. Aí Jesus contou uma parábola. Um rei, isto é, o reino dos céus, é comparado a um rei que quis ajustar conta com os seus servos. Logo lhe trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos dizer, de prata ou de ouro. Ali não fala se é prata ou ouro, mas 10.000 talentos. Se for ouro, 20 toneladas de ouro. Se for ouro. Se for prata, 20 toneladas de prata. 20 toneladas é muito dinheiro. É uma dívida muito grande. E ele se prostrou, esse servo,
chorando e clamando diante do rei: Senhor, meu rei, por favor, me perdoe, me dê um tempo e eu vou pagar toda essa dívida. Por favor. Começou a chorar, se jogou no chão. O rei disse: não, você vai ser vendido. Você, sua mulher, seus filhos e tudo que você possui vai ser vendido e ainda não vai dar para pagar essa dívida. É muito dinheiro que você deve. É uma dívida muito grande. E ele clamando e chorando e pedindo: Senhor, me perdoa. Meu pecado é grande demais, mas eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo para pagar. Por favor, me dê uma chance, me perdoa. Eu vou pagar, eu vou trabalhar, eu dou um jeito. O rei, compadecido, disse a ele: olha, você está perdoado, você não me deve mais nada. O quê? Todos ficaram assustados e ele mesmo ficou dentro. Senhor, você me perdoou toda a minha dívida? Sim, você não vai precisar pagar nada. Você está perdoado, está limpo, pode ir em paz. Ele saiu dali feliz da vida. Todos ficaram admirados. Nossa, uma fortuna! E o rei perdoou ele. Porém, encontrou alguém no caminho. E era um companheiro de serviço e lhe devia 100 moedas de prata. Quando ele viu, agarrou pelo pescoço, como um mata-leão, e disse àquele companheiro de serviço: você deve me pagar, você está me devendo. Paga o que me deve. E estava estrangulando, enforcando o coitado. Jogou ele no chão e no pó ele disse: por favor, me perdoe, eu vou pagar. Tenha paciência comigo, eu vou pagar você, sim. 100 moedas de prata, não é tanto assim. Eu vou conseguir, vou pagar. Sabe o que ele fez? Não, mandou botar na cadeia. Sim, bateu no homem e mandou botar na cadeia. Foi preso. E você vai ficar preso até pagar o último centavo. Prendeu o homem. Era assim naquela época. E os companheiros de serviço que viram isso, outros que viram isso, ficaram entristecidos. E disseram: não é possível. Nosso amo perdoou uma dívida grande demais. E ele não quis perdoar o irmão. Foram e contaram ao rei. O rei mandou chamar este servo. E quando ele chegou lá, o rei, furioso, irado, disse: servo mau e perverso, eu não perdoei você uma fortuna, 10.000 toneladas de ouro. E você, por que não perdoou o seu irmão que devia só 100 moedas de prata? Guardas, pegue este homem e lance ele na prisão. E não deixe ele sair de lá até que pague o último centavo. Aí Jesus finaliza no versículo 35, Mateus 18, 35. Assim fará meu Pai que está nos céus, se vocês não perdoar a seus irmãos de todo o coração, assim ele fará. Amém? Irmãos, por que eu contei esta passagem da Bíblia, essa parábola de Jesus? Porque a confissão, ela está relacionada ao pedir perdão aos outros que nós ofendemos, a pedir perdão às pessoas que nós devemos, mesmo não podendo pagar, pedir perdão. E está ligada ao perdoar, está ligada ao arrependimento sincero e ao pedir perdão. Perdoar e pedir perdão, essas duas coisas. Está ligado também à fé. Você prestou bem atenção? Jesus fez uma comparação do que acontece aqui na Terra e do que vai acontecer quando você morrer. Do que acontecer quando você for para o cemitério, para o caixão, ou para uma vala comum. Depende
Nem todos têm esta honra de ser sepultado no cemitério, nem todos. E quantos são sepultados em qualquer lugar, jogados no mar, na água? Então são muitas as formas que os homens morrem, até incinerado no acidente, comido por feras ou no mar, por peixes, tubarão. Ou são pegos por bandidos. Morreu, mas morreu com dívida. Morreu com dívida para com Deus. A pergunta é, quem não deve nada para ninguém? Quem é que não deve nada para ninguém? Não, alguém pode dizer, eu não devo nada para ninguém. Eu paguei todas as minhas dívidas, pago tudo certinho, não devo nada para ninguém. Mentira! Você é um mentiroso, uma mentirosa. Suponhamos que fosse verdade. Ainda assim, você deve para Deus. Mas por quê? Eu sou perfeito, sou impecável, eu não cometo erro nenhum. Eu sou como Jesus Cristo, sou como um anjo de Deus, eu não cometo pecado. Pedir perdão para Deus, nunca erro. Você está entendendo? Então, para aqueles que têm fé, estou falando, você deve e tem que pedir perdão a Deus, mesmo que não devesse a ninguém, mas você deve. Deve a Deus, por isso precisa pedir perdão, porque você erra. Todo dia nós erramos. Eu não estou falando de pecados graves, mas pode ter pecados graves, porque existe diferença de pecados. E muito, já fiz vídeo a respeito disso. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ali está cheio dessa diferença. Pecados mortais e pecados leves. Tinha pecados mortais na época de Moisés, pecados graves, era sentença de morte, pela lei de Deus, deveria morrer. Por exemplo, um adúltero era morto, ele e a mulher, adúltero, os dois. Mulher do próximo, os dois eram mortos, tinha que ser apedrejado. Mas tinha muitos erros, muitos pecados que não eram tão graves assim. Por isso existia o templo, o sacerdote, a tenda do encontro, antigamente, onde os homens e as mulheres confessavam seus pecados, levavam as oferendas, né, os animais, uma cabra, um bode, um cordeiro, uma cordeira, um novilho. Levavam ao sacerdote, um em sacrifício pelo pecado e outro em sacrifício de holocausto, para confessar os pecados, e oferecia esse rito. E era o sacerdote que fazia isso, que dava absolvição e perdão dos pecados. Você está entendendo? No Novo Testamento temos os sacerdotes que fazem esse trabalho, receberam de Jesus esta ordem, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, quando ele disse: eu vos dou o Espírito Santo, eu vos ordeno, eu vos dou esta ordem. Todos aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem serão perdoados. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão pedir perdão a Deus, só que tem algo a mastigar. Não perdoa, às vezes o vizinho, às vezes um dos parentes, às vezes alguém no trabalho, não perdoa, como é que vai pedir perdão a Deus e receber a purificação? Não recebe. Então o sacerdote nem deve perder tempo. É a primeira pergunta que o sacerdote deveria fazer. Tem alguma coisa, alguém contra você? É a primeira pergunta. Tem alguém contra você? Você veio me confessar? Então, tem alguém contra você? Você tem alguém que não perdoa, tem alguma mágoa, ressentimento, um rancor? Alguém que lhe fez algum mal e você não consegue perdoar de coração? Tem. Se a pessoa disser tem, então ele não pode dar absolvição e nem o perdão. É preciso a reconciliação primeiro. Vamos para o outro vídeo, 6, a fim de terminar este assunto sobre a palavra confissão.